Gostaria de iniciar o nosso assunto, querido ouvinte, em Lucas 1, do 31 ao 33. E a primeira coisa que eu quero falar antes de ler é: não existe divisão. Não existe divisão entre novo e velho. Não existe. Tudo que Deus fez tem um cumprimento. Tudo que Deus faz tem um propósito. Então, se ele fez uma aliança com a casa de Israel e renovou essa aliança, e assim chamam de Novo Testamento, se for do ponto de vista pedagógico para alguma explicação, tudo bem, se for do ponto de vista pedagógico. Mas no ponto de vista prático e espiritual, Deus não tem divisão nenhuma, como se Israel fosse abolido, tudo tivesse perdido e agora Deus só faz trocar. Não, vocês estão abolidos, agora vai iniciar tudo do zero com a igreja começando por Jesus. Não é isso que nós encontramos nas Escrituras. Tudo está escrito, parte se cumpriu e a outra parte se cumprirá. Os profetas estão alinhados com os apóstolos estão alinhados com os profetas, o Espírito é o mesmo, a revelação é a mesma, o povo é o mesmo. Observamos que o Senhor Jesus também cita os profetas, fala do cumprimento na sua vida, fala do futuro. O Senhor Jesus não trouxe nada de novo, não, ele só explica melhor e mais profundo, né? Porque Jesus era um homem profundo, era um homem com a revelação de Deus. Ele pega o profeta Isaías, fala da profecia e explica mais profundamente. Isso aí é extraordinário. Enquanto que o profeta Isaías falava do futuro, que não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais ímpio. Enquanto que Davi, ao escrever os Salmos, falava que quando você olhasse não existiria mais ímpio, procurasse o lugar já não tem mais. Enquanto Salomão escreve que os justos permanecerão na terra, os ímpios dela serão desarraigados, o justo permanecerá, continuará. E o Senhor Jesus também diz a mesma coisa. Então você observa, eles estão juntos. A Bíblia do Senhor Jesus e dos apóstolos é as Escrituras, de Gênesis a Malaquias. O que nós compreendemos de Mateus e Apocalipse foi os escritos posteriores dos nossos irmãos, alinhado com as Escrituras. Essa divisão, essa abolição, ela é do diabo. As pessoas querendo dividir, querendo... essas profecias sobre tirar o ímpio, era só para Israel, era nos reinos de Davi, não tem cabimento nenhum, é falta de conhecimento. Olha o que está escrito em Lucas, do seu capítulo 1, versículo 31 ao 33. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Olha as palavras que o anjo traz para Maria. E essas palavras falam sobre um futuro próximo, está mais próximo ainda, nessa geração. Os céus estão próximos a se abrir. O que Daniel viu vai se cumprir. Daniel, no seu capítulo 7, ele vê um ancião de dias e um semelhante ao Filho do Homem, recebendo autoridade, poder e todos os reinos do mundo sendo destituídos e destruídos, para que então esse Filho do Homem reine sobre toda a terra. Aqui a nossa irmã Maria, a qual nós veremos no reino de Deus, ela foi a escolhida, a bendita entre as mulheres,
para iniciar esse processo do descendente de Davi nascer e assim ser constituído por Deus Senhor e Cristo. E o interessante é que o anjo continua. Esse aí é aquele que vai se sentar no trono. Como está escrito em Ezequiel: ao revés, ao revés, ao revés, porei aquela coroa, até que vinha aquele a quem ela é de direito, a ele eu a darei. Então o anjo está anunciando para Maria, em outras palavras, está aqui, ó, o herdeiro legítimo. A pausa que houve no reino de Israel, esse é o herdeiro legítimo. É ele a quem Deus vai dar a coroa. O Senhor Deus lhe dará o trono. Quem vai dar, irmãos? Enquanto que os homens, pela hierarquia ou pela genealogia, davam os reinos aos seus filhos, e os seus filhos jogavam no lixo aquela responsabilidade, a autoridade que tinham recebido, e Deus permitia. Até o momento que Deus disse: não, parou. Parou, Zedequias. Tu, ó profano e rei de Israel, tira o diadema, vira a coroa, não mais lhe pertencerá, vai pertencer àquele a quem eu der. É por isso os reis e os seus filhos, passando de geração a geração, teve homens que trouxeram glória a Israel, glória a Judá, exaltando a Deus. Mas teve outros que profanaram o seu nome. É por isso que aqui diz que quem vai dar? Quem deu? O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. O Senhor Deus lhe dará. E aí fala: e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Então está claro, o Senhor Jesus é o legítimo herdeiro que se assentará no trono e reinará sobre Israel, sobre o povo de Jacó, e o seu reino será pelos séculos dos séculos. Isso é verdade. O Senhor Jesus, no seu ministério, dá várias ilustrações. E em uma das ilustrações, sabendo o que é que Deus tinha lhe separado, ele fala a ilustração do trigo e do joio. Em Mateus, no seu capítulo 13, dos versículos 24 ao 30. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Então o Senhor Jesus, conhecendo as profecias, conhecendo a missão que Deus tinha lhe dado, conhecendo o porquê que ele nasceu e qual é, o seu trono, ele é herdeiro legítimo, ele é filho de Davi, é o próximo na linhagem a se assentar no trono de Davi. Ele, conhecendo os Salmos 37,
Provérbios 2, 21 e 22, Malaquias, no seu capítulo 4, não é isso? Vamos aqui conferir. Malaquias no seu capítulo 4, que vai falar sobre... É isso mesmo. Malaquias 4:1, pois certamente vi um dia ardente como fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, nem raiz, nem galho algum sobrará. Mais uma vez, uma ilustração de planta. Então, o Senhor Jesus, em Mateus 3, do 24 a 30, traz o reino de Deus, as profecias sobre o futuro, em uma ilustração como um campo, joio, trigo, semente, ceifa. O Senhor Jesus é maravilhoso, dentro de uma linguagem que já era conhecida e dentro de profecias que já eram dadas na mesma ilustração, com plantas, com a planta que é boa e com a planta que é ruim. E ele começa a explicar em Mateus 13, do 36 ao 43. Ele diz: então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. Meus irmãos, meus ouvintes da Rádio Encontro com Deus, eu já ouvi teólogos, pessoas que se dizem com grande conhecimento, dizer que o campo é a igreja. Que a igreja é que vai ter os ímpios e os justos. E que os anjos, aqui é uma ilustração do que os anjos vão fazer no meio da igreja. É uma tentativa, irmãos, de não se interpretar da forma como Jesus explicou, porque toda teoria cai por terra. 7 anos no céu, 7 anos na terra, 3 anos e meio, o anticristo, teoria do rapto secreto, cai tudo por terra. É por isso que eu tenho que dar um jeitinho naquilo que Jesus explica, para que a minha teologia não caia por terra. Mas aí, meus irmãos, nós como os filhos de Deus, entendendo que todos falam pelo mesmo Espírito, o Senhor Jesus está sendo exato, trazendo o que Deus de fato fará, conhecendo o que o mesmo Espírito falou pela boca de Isaías, pela boca de Daniel, pela boca de Davi, pela boca de Malaquias, o mesmo. Deixando claro o seguinte: o mundo está com os filhos do reino e os filhos do maligno. Eu quero trazer algo para você aqui muito claro e evidente, que ao ler as Escrituras nós encontramos. Ao ler esse texto aqui, o que é que também nós entendemos? Se a colheita ainda não começou, ainda está sendo semeada para nascer filhos do reino e filhos do maligno. O final é a colheita. Enquanto a colheita não inicia-se, nós estamos no processo. E o que é que isso me diz? Que se eu pratico a justiça, que se nós estamos limpos, que se limpe mais. E continue a dar testemunho da verdade, para que mais filhos do reino com a boa semente possam brotar, que a semente ache boas terras, para que naquele dia a vinda do Senhor Jesus não pegue as pessoas de improviso.
Tá vendo? Até a colheita, meu querido ouvinte, esse processo ainda está acontecendo. Da boa semente e da má semente. Olha o que é que o texto continua em Mateus verso 13, capítulo 13, verso 39. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Então, se você ler a forma como Jesus fala a ilustração, os anjos dizem assim: olha, Senhor, o Senhor quer que a gente arranque agora? O Senhor quer que a gente arranque agora? A gente arranca. Ele: não. Deixai ambos crescer até a colheita. Tá vendo? Porque se você for arrancar agora, você vai arrancar os dois juntos. Mas deixa aparecer mais os frutos, deixa ficar mais claro. Deixa a missão acabar. Quando a missão estiver próxima, quando as profecias já estiverem sendo cumpridas, quando a plenitude dos gentios terem chegado, quem é que lembra disso? Lá em Romanos, no seu capítulo 11, isso aqui é profundo, né? Texto com texto. Quando ele diz assim, olha, Romanos 11, 25, parte B, certo, irmãos? Parte B. Até que chegasse a plenitude dos gentios. Verso 26, e assim todo Israel será salvo. Virá de si um redentor que desviará de Jacó a impiedade. Então nós temos um tempo determinado para tudo, como está escrito também em Atos, no seu capítulo 1. Vamos perguntar ao Senhor Jesus, e agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E o Senhor Jesus diz: não lhe compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas enquanto isso não começa, enquanto não há restauração, a restauração ainda não inicia, verso 8 diz: vão, sejam minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Veja, irmãos, o Senhor Jesus nesse momento também está sinalizando para nós o que? Senhor quer que nós vamos arrancar agora? Não. Tem que se cumprir as Escrituras. A mensagem tem que chegar até os confins da terra. E aqui nós observamos como Deus é longânimo, maravilhoso, que nos amou primeiro e nos deu a oportunidade de hoje nós sermos filhos do reino, que nós possamos honrar essa posição que pela sua misericórdia nós estamos. E ele diz: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era, então no fim do sistema. Meus irmãos, o fim do sistema está bem perto. Você está observando, irmão, que as profecias estão claras. Ainda mais a banalidade tem alcançado os corações. A frieza do amor tem alcançado mais e mais corações. Coisas desprezíveis acontecem, as pessoas não têm mais aquela sensibilidade de antes, porque passou a ser normal. Mas o fim desta era está próximo. Nós cremos nisso, o fim desta era está próximo. Enquanto ela não finaliza, enquanto o Senhor Jesus não vem, existe a manutenção da nossa fé. Nós somos soldados. Nós devemos militar e estar prontos para não desvirtuar o nosso chamado de jeito nenhum, para que aquele dia nos pegue de improviso. Verso 41, o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino. Então o campo é o reino de Jesus. Mas, irmão Giliardi, ele é o reino de Jesus hoje ou se tornará? Amém. Observamos, irmãos, que o mundo jaz no maligno hoje. E pela permissão de Deus, o inimigo não é dono da terra, irmãos. Ele é dono do sistema. Observem bem.
O diabo, ele não reina sobre a natureza, sobre as coisas que Deus criou. Ele criou o sistema, os reinos do mundo, tá certo? Para deixar bem claro. O que acontece com a natureza? A natureza está escravizada. O que Deus criou está sujeita à vaidade dos homens. Romanos 8, dos 18 adiante, é só você ler lá. O que é que acontece? Quando o diabo vai oferecer as coisas a Jesus, ele não oferece o poder sobre a criação de Deus. Ele oferece os reinos do mundo, a autoridade do mundo, e as demais coisas sofrem as consequências. Nós observamos lá no Gênesis, quando Deus diz: por tua causa, a terra agora vai produzir espinhos e cardos. Então nós devemos separar as coisas. Deus não deixou o mundo, a sua criação, como que o dono fosse o inimigo, mas que ele está sofrendo as consequências do pecado e o inimigo tem a autoridade sobre os reinos do mundo. As coisas só sofrem as consequências por causa disso. E lá em Apocalipse, no seu capítulo 11 e versículo 15, nos diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e eu ouvi altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Tá vendo? Ou seja, agora o Senhor Jesus vai tomar o poderio, a autoridade, vai se tornar dele, porque ele vai prender o diabo e derrotar os seus inimigos. É isso. Porque Deus, o Pai, sujeitou todos os inimigos por escabelo dos seus pés. Nesse instante em que ele se assenta sobre o trono e tem a autoridade de todas as coisas da terra, aí nós vemos que a natureza será liberta. Em Romanos, no seu capítulo 8, diz que ela espera, e quando acontecer que os filhos de Deus sejam revelados, então ela será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. Romanos 8, versículo 21. Meus irmãos e amigos, vocês estão entendendo e acompanhando o raciocínio? Com isso nós entendemos, as Escrituras como um todo revela a vinda do Senhor Jesus, que tirará o ímpio, que tirará o mal. Não haverá choro, não haverá mais essas coisas que nos fazem sofrer tanto. É por isso que nós devemos orar, mas não é somente da boca para fora. É de fato viver como filho do reino e clamar: vem, Senhor Jesus, que venha o teu reino, que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Verso 41, o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Que maravilha! Em Mateus, no seu capítulo 17, versículos 27 ao 30, mesma coisa. Agora o irmão Pedro pergunta: Senhor, nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros.
Olha que maravilhoso a promessa de Jesus ao irmão Pedro, né? O irmão Pedro diz, porque ali era o diálogo, né? Sobre o rico, que seria difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí o irmão Pedro vai, então, olha, se é difícil, então, e nós aqui, Senhor Jesus? Ele não deixou. O coração dele está cheio de mamon, do dinheiro. Mas e nós que deixamos tudo para seguir o Senhor? O Senhor Jesus traz as profecias de novo, né? De uma forma mais aprofundada, de uma forma mais clara. O Senhor Jesus não entra, irmãos, em detalhes, como que pregando para nós, porque na sua geração, os discípulos e aqueles que estavam em redor já esperavam o Olam Rabá, o mundo vindouro. Eles já sabiam sobre o que é que Deus poderia fazer, mas eles entendiam que seria naquele momento, que seria ali, que seria o agora, que o Senhor Jesus iria destituir Herodes, César, iria fazer uma revolução, e aí da revolução começar a reinar. E esse reino tem extensão mundial, mas não é assim que vai acontecer. Não é da forma que eles entendem. Como é que eles queriam que o Senhor Jesus naquele momento fizesse isso sem antes vencer a serpente, sem antes vencer a morte, não é isso? Sem antes vencer a guerra espiritual. E em Daniel está muito claro, irmãos. Então verá o Filho do Homem. Nós observamos essas coisas. Então, meus irmãos e amigos, é isso. Eles esperavam uma revolução nos seus dias. E aqui o nosso irmão Pedro pergunta e o Senhor Jesus responde com base nas profecias: por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono, vocês vão se assentar sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ficando bastante claro para nós que na sua vinda todas as coisas serão regeneradas e ele se assentar-se-á no seu trono, que é o trono de Davi. Em Mateus, no seu capítulo 24, dos versículos 29 ao 31, também declara a mesma coisa, que na vinda de Jesus, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta. E esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Observamos, irmãos, que haverá um momento de tribulação. Sim, porque ao nós lermos as Escrituras entendemos que antes da vinda de Jesus estará acontecendo uma guerra, o Armagedon. E os detalhes do Armagedon, irmãos, nós não podemos mensurar. Mas, pelo que está acontecendo hoje, você consegue, pelo menos, chegar perto de um cálculo do que a Terra pode sofrer. Veja, hoje está acontecendo ali um conflito entre a Ucrânia e a Rússia. E você observa que o mundo polarizado sofre. Principalmente aquelas regiões que estão envolvidas de uma maneira direta ou indireta. Irmãos, nós vivemos no Brasil. Estamos distantes desse conflito específico, sim. Mas mesmo assim, pela polarização, nós sofremos sanções, preços mais caros, não é isso? Sistemas,
bancários, sistemas financeiros, de uma ou de outra, nós somos atingidos de uma forma indireta. Imagine quem mora mais perto, irmãos. Imagine os países que têm mais voz dentro do cenário de guerra, dentro do cenário geopolítico. Meus irmãos, nós não podemos dizer que só nós somos igreja. Se nós estamos aqui e sofremos coisas indiretas, quanto mais a igreja de Deus que está mais perto. Você imagina já que já existem coisas que nos atingem. Aí você imagina ali em Israel, naquela região do Oriente Médio, como está hoje, o tanto de conflitos. Você também está observando como é que está as manifestações? O quanto que os valores estão invertidos? O quanto que pessoas justas às vezes apanham, às vezes sofrem perseguição? E tudo isso é o cenário geopolítico. Agora você imagina quando chegar o Armagedon. É por isso que nós devemos entender que haverá sim uma tribulação. E aqui diz que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Pode ter, um significado profético. Tá certo, irmãos? Não que literalmente isso vai acontecer. Mas em um cenário de guerra, o que isso pode simbolizar? Tanto as circunstâncias e os impactos de armas serem usadas, armas de grande porte, de grande destruição, de destruição em massa, que de fato faz as coisas escurecerem, que de fato faz nós não termos uma vida normal, que os poderes celestes não têm a sua rotina, o seu brilho, porque está sendo a nossa visão, a nossa vida, a nossa rotina está sendo abalada por causa dos conflitos. E também podem significar, irmãos, autoridades caindo, conhecimento caindo, tudo isso, para então aparecer quem? O Senhor Jesus. Quando Israel clamar, quando já está nas últimas, ou melhor dizendo, nos últimos dias desse conflito, para então vir a solução de todas as coisas. Não é um homem que vai trazer a solução. Não é algum presidente que vai trazer a solução. Não é uma nação importante que tem grande poderio militar que vai trazer a solução ou paz. Enquanto os homens podem fazer a paz, mas aí é que virá uma repentina destruição como as mulheres a dores de parto. Todas as tribos da terra, toda a terra se lamentará quando vê o Filho do Homem vindo das nuvens com poder e grande glória. E então ele reunirá todos os justos, a sua igreja, para então começar o governo com ele a partir de Jerusalém. Mateus 25, dos versículos 31 ao 34, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mais um texto deixando claro que o Senhor Jesus vem, que se assentará no seu trono, e todas as nações serão reunidas diante dele, ou seja, como juiz, ele julgará. Como também está escrito, irmãos, em Atos, no seu capítulo 17. Que maravilha, né? O nosso irmão Paulo, ele prega o seguinte, verso 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Esse mundo está precisando de justiça, ora vem, Senhor Jesus. Por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos,
ressuscitando-o dentre os mortos. Então, o Senhor Jesus foi autenticado como juiz para julgar a terra no momento em que o Senhor Deus o ressuscitou. E quando ressuscitou, lhe deu toda a autoridade, me foi dada no céu e na terra. Que maravilha! Em João capítulo 18, versículo 37 nos diz: então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha aí, o Senhor Jesus: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Eu nasci para ser rei. E para encerrar, meus irmãos, Atos capítulo 3, versículo 19 ao 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e de que envie ele o Cristo, que já dantes foi designado, Jesus, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Está vendo, meus irmãos? As Escrituras, elas andam em conjunto. O nosso irmão Pedro, cheio do Espírito Santo, fala: se preparem hoje, estejam arrependidos hoje, se convertam hoje, para confirmar a salvação de vocês, para que venha tempo de refrigério. E envie ele o Cristo que já foi designado a vocês, que é Jesus, o Messias. O que é que está acontecendo hoje com esse Messias, com o ungido? Ele está no céu. O céu está o retendo. Por quê? Porque existe um tempo que vai acontecer a restauração de todas as coisas. E ele vai ser enviado. E a restauração de todas as coisas, os profetas já falaram desde o princípio. Então essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa confiança. As promessas de Deus não falham. Aquilo que ele falou não retorna para ele vazio. Mas tudo tem o seu tempo. Que diante desse tempo nós possamos pedir forças ao Eterno de Israel para manter a nossa vida firme, ativa, atenta, sendo filhos obedientes, ainda mais confirmando o chamado para a nossa salvação e juntando tesouros nos céus, confirmando cada vez mais o nosso chamado. Não é tempo, irmãos, de maneira nenhuma, e nunca foi tempo de deixarmos coisas pequenas atrapalhar a nossa caminhada cristã, a caminhada da fé. De maneira nenhuma, nunca foi tempo. O inimigo às vezes se aproveita e ele lança dardos inflamados. E se você não estiver com o escudo da fé, que disse o nosso irmão Paulo em Efésios 6, o dardo inflamado vai atingir. Então tem coisas que nós não podemos deixar entrar para atrapalhar, irmãos, de nós caminharmos o caminho para o qual está proposto para cada um de nós. E crermos nas promessas do nosso Deus, que há de cumprir, como já tem cumprido em nossa vida muitas coisas. E assim esse reino vai se manifestar e nós somos chamados como filhos do reino, se assim permanecermos dentro do nosso chamado. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Altíssimo e maravilhoso Deus, Pai de infinita graça e Deus de grande misericórdia, queremos agradecer, Senhor Deus, pela revelação a qual o Senhor nos deu
dando para nós as Escrituras Sagradas, Senhor Deus, deixando mediante de nós, para então entendermos, ó Deus bendito e santo, a verdade. Que essa verdade sempre encontre, Senhor Deus, lugar em nossos corações e nossa mente, e nós não venhamos a desviar de maneira nenhuma, nem para a direita, nem para a esquerda. Que o Senhor Deus possa também, Senhor Deus, alimentar a nossa esperança, que a cada dia mais a nossa fé esteja ativa e esteja firme, Senhor. Que a nossa fé possa, ó Deus bendito e santo, frutificar e dar os frutos a todos, Senhor Deus, que estão ao nosso redor, porque assim, tanto seremos abençoados como vamos abençoar por meio dos frutos que o Senhor nos deu. Deus bendito e santo, que possamos continuar fazendo isso de Jesus, e abençoe, Senhor Deus, aqueles que te pedem em oração por um milagre, por uma cura, por uma porta aberta, por uma oportunidade. O Senhor sabe de todas as coisas e conhece os corações e sonda os nossos pensamentos. Deus bendito e santo, esse é o nosso pedido, ao qual nós te fazemos em nome do Senhor Jesus e já te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus.